Graças a Deus. Deus seja louvado. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó. Nós estamos nos aproximando do final da nossa curta série de pregações no livro de Jó. Nós, nos últimos domingos, expomos o capítulo 1 e o capítulo 2. Os irmãos lembram que Jó, capítulo 1, ele é apresentado como um homem justo, reto, íntegro, que teme ao Senhor e que se desvia do mal. Mas a despeito disso, o capítulo 1, ele narra que determinada feita, Satanás, ele incitou ao Senhor contra Jó. E nós sabemos pela narração do capítulo 1, que Jó, ele que era o maior de todos os do Oriente, que tinha muitos bens, muitas propriedades, ele se tornou o mais pobre dos pobres. É isso que diz o capítulo 1. No capítulo 2, novamente, nós temos Satanás, ele insistindo ao Senhor contra Jó. E Satanás, dessa feita, com a autorização do Senhor, faz com que o Senhor permita com que ele visitasse Jó e o ferisse de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da sua cabeça. Então, você percebe que no capítulo 1, Jó, ele perdeu tudo aquilo que ele possuía, seus bens materiais e também os seus 10 filhos. Mas agora no capítulo de número 2, ele perde também a sua saúde. E ele se encontra, portanto, num estado de profunda dificuldade, profundo sofrimento. Eu acho, irmãos, que todos nós aqui passamos por problemas na vida. Mas eu acredito que dificilmente algum de nós já passou ou irá passar por problemas tão grandes quanto esses que Jó passou nos 2 primeiros capítulos do livro que carrega o seu nome. A despeito dessas circunstâncias tão adversas, como vimos há 2 domingos atrás, a palavra de Deus nos conta que Deus não deixou Jó sozinho. A palavra de Deus nos conta que 3 amigos deles vieram de muito distante para acompanhar Jó em o seu sofrimento. E a Bíblia conta que, no princípio, esses amigos, eles agiram de forma muito adequada, e eu acho que isso é muito pedagógico para nós. Quando nós vemos alguém sofrer, nós gostamos muito de falar, gostamos muito de querer ensinar os outros, mas a palavra de Deus diz que, a princípio, esses amigos simplesmente sentaram do lado dele, choraram com ele, ficaram 7 dias em silêncio. Esse é o ministério do consolo, é o ministério do silêncio. Aprenda isso, crente. Então, você não precisa ter todas as respostas do mundo para consolar alguém. Basta a companhia, basta a compaixão, basta um ombro amigo. E foi isso que esses amigos de Jó fizeram no capítulo de número 2, e eu acredito que foi um ministério bastante consolador. Nós vamos chegar no capítulo 3 de Jó, e nós vamos perceber que Jó, ele ainda permanece com seus amigos em silêncio, seus amigos estão calados ainda no capítulo 3. Mas quando você chegar aí no capítulo 4, volte aí os olhos para o capítulo 4, você vai perceber que lá no capítulo 4, os seus amigos começam a falar. No capítulo 4, quem fala, ele faz, também no capítulo 5. Depois, quando você chega no capítulo de número 8, você encontra outro amigo de Jó falando, Bildade. Quando você chega no capítulo 11, você encontra outro amigo de Jó, chamado Zofar, ele falando. E é o seguinte, meus irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer assim, olha, enquanto eles estavam calados, eles estavam ótimos, eles estavam fazendo algo
muito correto, muito adequado, sem dúvida nenhuma, estavam edificando a Jó. O problema deles, irmãos, foi quando eles abriram a boca. Meus irmãos, tem gente quando abre a boca, só a graça de Deus, viu? Então, olha, irmãos, até o tolo, quando fica em silêncio, se passa por sábio. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar. Será se aquilo que a gente vai falar é prudente? Será se aquilo que a gente vai falar é sensato? Será se aquilo que a gente vai falar, principalmente, é para edificação? Aqueles 3 amigos de Jó, que inicialmente estavam sendo uma bênção na vida de Jó, começaram a fazer acusações levianas contra Jó, sob a base de uma teologia ruim, meus irmãos. Essa teologia eu chamo de teologia da retribuição. Que teologia da retribuição é essa? Eu posso resumir isso em 2 pontos. Primeiro ponto, se você faz o bem, então você receberá coisas boas. Se você faz o mal, ou seja, ou se você está sofrendo, é porque você fez algum mal, você pecou contra Deus. Então, esses 3 amigos, de alguma maneira, vão se aproximar de Jó e vão acusar Jó de uma série de coisas. Só que são coisas infundadas, meus irmãos. Eles vão olhar para Jó e dizer assim: Jó, você está sofrendo, você está arruinado, você está quebrado, você está de luto, porque você tem algum pecado escondido, Jó. Tem alguma coisa na sua vida que você ainda não revelou. E é por isso que a gente encontra do capítulo 4 até o capítulo de número 27, esses amigos de Jó falando uma série de injustiças, uma série de acusações contra Jó. Por exemplo, chamaram Jó de ladrão. Disseram que Jó havia construído a sua grande riqueza roubando dinheiro de órfãos e viúvas. Disseram também que Jó era um louco. Chamaram Jó também de adúltero, e era por isso que ele estava sofrendo. Eu poderia continuar a lista aqui, meus irmãos, mas sabe o que eles fizeram? Eles jogaram vinagre na ferida que estava aberta de Jó. Jó estava sofrendo muito, e eles disseram para Jó que a razão pela qual seus filhos haviam morrido, razão pela qual ele havia perdido todos os seus bens, a razão pela qual ele estava sofrendo toda aquela enfermidade era porque ele havia pecado, ele era um hipócrita, ele não era, como a Bíblia dizia, um homem justo e íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. O que foi que Jó fez, meus irmãos? Quando a gente vai ler a partir do capítulo de número 4, a partir do capítulo 5, o que é que Jó vai fazer, irmãos? Jó não vai ficar em silêncio. Jó, ele vai olhar para todas aquelas circunstâncias ruins que ele estava passando. Ele começou a escutar todas aquelas acusações e ele não ficou sentado num canto, encolhido, calado. A Bíblia diz que ele vai fazer 2 coisas para com Deus. A primeira coisa que ele vai fazer para com Deus é fazer perguntas. Ele vai questionar a Deus, ele vai perguntar a Deus. Se você for ler o livro de Jó, você vai perceber que Jó, ele vai fazer 16 vezes uma pergunta a Deus. Por que, Senhor? Por que eu estou sofrendo? Por que eu perdi meus filhos? Por que essa dor tamanha, ela não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que os seios da minha mãe não secaram enquanto eu ainda era infante? Por que eu não morri ao nascer? Por que, Senhor? Por que o Senhor não me mata logo de uma vez? Por 16 vezes Jó pergunta ao Senhor: por que, Senhor? Por quê? E diante desse bombardeio de Jó, a Bíblia conta que os céus ficaram calados. O Senhor Deus, ele não responde a Jó. Na verdade, irmãos, Jó, ele vai morrer sem nunca saber a razão pela qual ele estava sofrendo. Nenhuma palavra, nenhuma resposta ao seu interrogatório, Deus resolveu lhe conceder resposta. E parece, meus irmãos, que
Se não bastasse o sofrimento, o pior sofrimento que tem é aquele que a gente não tem respostas, não é? Porque muitas vezes, irmãos, Deus fica em silêncio, Deus não fala conosco. Nem sempre a gente vai ter um porquê do Senhor, nem sempre a gente vai ter explicações para o nosso sofrimento. Há dias em que Deus se cala, e mais difícil do que sofrer, muitas vezes, é sofrer sem explicação. E foi isso que Jó estava passando em meio a toda aquela tribulação. Então, a primeira coisa que Jó fez, de acordo com a Bíblia, foi fazer perguntas a Deus. Mas Jó não ficou satisfeito apenas em fazer perguntas a Deus. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Jó, ele compareceu diante do Senhor com queixas. Ele se queixou diante do Senhor. Se você for contar, irmãos, Jó, ele levantou 34 vezes suas queixas contra Deus. 34 vezes ao longo do corpo deste livro, ele vai queixar-se e reclamar-se com o Senhor. Ele pensou que Deus, usando a própria figura de linguagem que ele estava usando, ele pensou que Deus estava atirando flechas contra ele mesmo, não é? Ele pensou que a mão de Deus estava esmagando ele. E é claro que Jó não conhecia todas as implicações daquilo que estava acontecendo na sua vida, ele não sabia todos os detalhes daquela batalha espiritual que ele estava passando, é verdade, mas ele falou coisas muito duras contra Deus, ele muitas vezes questionou o Senhor. As queixas de Jó duraram até o dia em que o Senhor Deus quebrou o silêncio. Vá lá para o capítulo 38. Eu estou fazendo um panorama, porque eu já vou chegar no texto que eu vou pregar. Aqui é só uma pequena introdução. Vá para o capítulo de número 38. Quando você chega lá no capítulo de número 38, a Bíblia diz, aí no versículo de número 1, capítulo 38, versículo 1, que o Senhor Deus, depois de tudo aquilo que Jó falou e os seus amigos falaram, o capítulo 38 diz que o Senhor, do meio de um redemoinho, se revelou a Jó. Isso aqui é uma teofania. Como os irmãos sabem, Deus ele é espírito, Deus ele não tem corpo, Deus ele é um ser imaterial. Mas para se acomodar à nossa debilidade, no Antigo Testamento, Deus muitas vezes tomou formas de modo provisório. E uma das formas que Deus utilizou foi justamente essa, a forma de um redemoinho. Ele falou para Jó no meio de um redemoinho. E aí ele quebrou o silêncio, ele começou a falar com Jó. Jó. E agora Jó, ele vai escutar muita coisa de Deus. Mas só que em vez de uma explicação de Deus, em vez de um porquê de Deus, nós vamos encontrar aqui Deus fazendo 70 perguntas, um pouco mais de 70, eu não me recordo quantas, mas um pouco mais de 70 perguntas para Jó. Então, do capítulo 38 até o final do livro, você vai encontrar 70 e poucas perguntas, Deus, ele fazendo a Jó, né? Várias perguntas, mostrando de alguma maneira a limitação de Jó, o quanto Jó era pequeno e o quanto Deus ele era grande. Eu posso separar essas 70 perguntas em três classes. A primeira classe de perguntas está aí no capítulo 38, no capítulo 39. São perguntas relacionadas à criação e à ordem do universo. É o texto que você vai ter que ler em sua casa hoje, quando você chegar. Quando você chegar lá na sua casa, você vai ler o capítulo 38 e 39. Deus vai perguntar para Jó assim: Jó, você se acha sábio demais ao se queixar contra mim, ao questionar os meus caminhos, os meus juízos, os meus planos, os meus propósitos. Mas onde tu estavas no início de todas as coisas? Quem foi que definiu os limites dos mares? Quem é que comanda o amanhecer? Então, você vai encontrar nesses dois capítulos, Deus ressaltando o controle que ele tem sobre as leis da física, sobre as leis da natureza, sobre
os fenômenos climáticos, como a chuva, a neve, os trovões, né? Então, o que Deus ele está dizendo aqui para Jó? Ele está dizendo o seguinte: Jó, o universo e a ordem criada e tudo que existe é tudo muito perfeito. E quem foi que fez essas coisas? Foi eu, Jó. Eu sou muito mais sábio que você. Quem é você para me dizer o que é que eu faço? Porque se existe uma coisa perfeita, irmãos, que nós podemos contemplar com os nossos próprios olhos, é a grande criação de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, essa é a primeira classe de perguntas que Deus vai fazer para Jó no capítulo 38 e no capítulo 39. A segunda classe de perguntas que Deus vai fazer para Jó está no capítulo 40. Volte os olhos aí para o capítulo 40. Aqui no capítulo 40, o Senhor Deus vai fazer uma série de perguntas confrontando a Jó sobre a sua justiça e o governo do mundo. Nesse capítulo, Deus ele convida Jó a assumir o controle do universo. Por um momento, Jó, controle o universo. Veja, então, como todas as pessoas elas estão vivendo. E o argumento aqui de Deus é: se Jó não tem a capacidade de governar o mundo, se Jó não tem capacidade de governar a terra com justiça, com poder, ele também não tem o conhecimento necessário para julgar a Deus. Porque Deus, ele é grande. E Deus, ele tem os seus juízos permeando por sobre toda a terra. Essa é a segunda classe de perguntas. A terceira classe de perguntas está no capítulo 40 e no capítulo 41. E aqui é muito interessante, aqui para os biólogos que estão aqui na igreja, os estudantes. Aqui, nós vamos encontrar Deus, ele fazendo citação de duas criaturas fantásticas, que provavelmente eram dinossauros. Exatamente, os dinossauros eles não foram extintos há bilhões e bilhões de anos, simplesmente pelo fato de que a Terra não tem bilhões e bilhões de anos. Então aqui o Senhor Deus ele faz referência a Behemoth e Leviatã, né? E esses dois animais, esses dois grandes seres, essas duas criaturas impressionantes e aterrorizantes são citadas aqui. No capítulo 40, você tem a figura de Behemoth. Pelo que o relato aqui nos fala, Behemoth ele era uma criatura herbívora. Diz aqui que tinha ossos como tubos de bronze e tinha uma força inabalável. Aí no versículo de número 41, fala a respeito do Leviatã. Já o Leviatã era como um monstro marinho. Diz aqui o texto que ele tinha escamas impenetráveis e um aspecto muito feroz. E diz aqui o texto que é como se ele cuspisse fogo, parece um dragão. Então, Deus ele faz citação desses seres aqui, desses dois seres poderosos, com o seguinte propósito, de fazer Jó pensar o seguinte: Jó, se você não consegue domar, se você não consegue pescar, se você não consegue encarar essas criaturas que foram feitas por Deus sem ter medo, como é que você ousa se levantar contra o próprio Criador e exigir explicações de Deus, do Deus Criador? Como é possível, Jó, você fazer isso? Então, veja, Deus ele fez mais de 70 perguntas para Jó. No meio daquela teofania, no meio daquele vendaval, você vai perceber que Deus, ele em nenhum momento vai justificar a Jó, não vai em nenhum momento explicar a Jó a razão do seu sofrimento. Novamente, Jó ele vai morrer sem saber o porquê de tanto sofrimento. Mas aquela visão, irmãos, que Jó teve foi transformadora na vida dele. Jó aqui, nessa visão, ele vai, de alguma maneira, descobrir algumas coisas que é tão importante, irmãos, eu e você sabermos diante dos sofrimentos da vida.
Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, antes de nós lermos o texto e começar a pregação. O que você precisa no meio dos seus sofrimentos, das suas angústias, não é saber a razão pela qual você está sofrendo. Isso não ajuda, não resolve nada. O que você precisa ter é um senso da majestade e da glória de Deus. Quando você conhece a Deus, quando você sabe quem Deus é, quando você reconhece os atributos de Deus, a soberania de Deus, quando você reconhece também as perfeições de Deus, a santidade de Deus, você descansa nele, você repousa nele, você é consolado por ele. E é isso que nós vamos encontrar aqui nessa ocasião. Eu gostaria de hoje expor o texto de Jó no capítulo 42, versículo de número 1 até o versículo de número 6. Porque nesses 6 versículos aqui, nós vamos encontrar as primeiras palavras de Jó após essa grande teofania. E nós vamos perceber aqui, irmãos, 5 descobertas maravilhosas de Jó em meio àquela teofania, que mudaram a vida dele. E eu espero que mudem também a nossa vida. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas eu espero que, a exemplo do que aconteceu com Jó, Deus seja revelado a você nesta noite. Isso mude a maneira de você enxergar a sua vida, os acontecimentos difíceis, as coisas ruins que você julga acontecerem na sua vida. Você possa olhar para a experiência de Jó e ter a mesma experiência e chegar às mesmas conclusões que Jó chegou. Vamos ler, irmãos? Versículo 1 ao versículo 6. Leia comigo de forma silenciosa, eu vou ler audivelmente, os irmãos acompanharão silenciosamente. Diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir a graça do Senhor agora para o momento de pregação da sua palavra. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela tem uma fonte inesgotável de ensinamentos para as nossas vidas. Permita, Senhor, que nesta ocasião em que nós abrimos a tua palavra, que folheamos ela, que lemos, ó Deus, possamos, ó Deus, agora compreender o seu significado para as nossas vidas, as implicações dela para as nossas vidas, e que ao sairmos daqui, saiamos diferente daquilo que entramos. E é assim que nós te pedimos, e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. 5 coisas que Jó, ele entendeu quando o Senhor Deus se revelou a ele. A primeira delas está aí no versículo 1 e no versículo de número 2. Em primeiro lugar, Jó, ele compreendeu a onipotência de Deus. Jó, ele compreendeu que Deus, ele pode todas as coisas. Veja só, versículo 1 e versículo 2. Leia comigo. Então respondeu Jó. O que foi que Jó respondeu, irmãos? Primeira frase. Bem sei que tudo podes. Primeira coisa que você precisa entender, no meio dos seus sofrimentos, que Deus, ele é onipotente. Irmãos, como isso precisa ser ressaltado quando nós passamos por tribulações, como isso precisa ser frisado quando nós passamos por lutas e angústias na vida.
Quando nós passamos por provações na vida, nós precisamos entender, irmãos, que Deus pode todas as coisas. As nossas impossibilidades, as nossas dificuldades não anulam o poder de Deus. Para Deus tudo é possível. Ele pode fazer tudo aquilo que Ele quiser. Aprenda uma coisa, a Bíblia diz que Deus, Ele libertou cativos. E se Deus quiser, Ele pode libertar cativos. A Bíblia mostra que Deus, Ele curou enfermos. Se Deus quiser, Deus até levanta um morto, irmãos. Deus, na Bíblia, Ele fortaleceu o fraco. Deus pode fazer isso também. Deus pode salvar o perdido. Deus pode restaurar a sorte daquele que foi atingido por tragédias. Essa é a primeira coisa que Jó entendeu. A primeira coisa que Jó entendeu é que Deus, Ele pode todas as coisas. Ele é onipotente. A segunda coisa que Jó aprendeu está aí no restante do versículo 2. Jó, ele aprendeu acerca da soberania divina. Tudo bem, Deus pode todas as coisas, Deus, ele é onipotente. Mas uma coisa é dizer que Deus pode todas as coisas, e outra coisa é dizer assim, Deus está governando todas as coisas. Então, é esse o contraste que nós encontramos aqui. No versículo de número 1 e no início do versículo 2, nós encontramos algo a respeito da onipotência de Deus. E no final do versículo 2, nós encontramos a soberania de Deus. Leia comigo o final do verso 2. O que é que Deus também pode, irmãos? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha, irmãos, isso é muito importante da gente saber que quando a gente passa por sofrimentos, Deus tem sempre um plano. Deus, durante o nosso sofrimento, Ele continua sentado no trono. E Ele faz com que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, aconteçam de acordo com a sua vontade. Ele é diferente de mim, de você. Eu e você dependemos de muitas pessoas para fazer a maioria das coisas que fazemos. Mas Deus, Ele não depende de nada, nem de ninguém. Ele não precisa da ajuda de ninguém para cumprir a sua vontade. Porque o mesmo Deus que criou o universo, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele governa os destinos das nossas vidas também. E é bom você lembrar nisso nessa noite. Não existe essa questão de sorte. Não existe essa questão de fortuidades, não existe nada disso. As nossas vidas, elas não estão soltas, elas não estão entregues à nossa própria sorte, elas não estão entregues ao sabor das circunstâncias. Não existe isso, sorte ou azar. Deus, Ele tem um plano perfeito. Deus, Ele tem um plano eterno. Deus, Ele tem um plano eficaz. Deus nunca falha. Então você tem que entender uma coisa, meu irmão, Deus tem planos para a sua vida, e os planos de Deus para a sua vida jamais eles serão frustrados, porque a vontade de Deus não pode ser derrotada, o propósito de Deus sempre prevalece. Essa foi a segunda coisa que Jó, ele entendeu no meio daquela teofania. Deus tem um plano e tudo está sob o controle de Deus. A terceira coisa que Jó, ele aprendeu, está aí no versículo de número 3. Isso aqui é humilhante para nós. Não foi apenas para Jó, mas é humilhante também para nós. Jó, ele compreendeu que o seu conhecimento era limitado, igualzinho ao meu e ao seu. Nós não sabemos de tudo, a gente acha que sabe. Nós muitas vezes somos como os adolescentes. Vocês já foram adolescentes, não é? Talvez vocês sejam pais de adolescente. O adolescente pensa que sabe tudo, que o pai não sabe de nada. Mas logo eles descobrem como a vida é cruel, não é? E aí eles sabem muito bem, então, como é que essa questão. É uma grande frustração. Veja só aí do versículo de número 3. Jó compreendeu o seu conhecimento limitado. Leia comigo o verso 3. Olha só o que Jó diz. Acerca de si mesmo. Leia.
quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Quem é? Ele sou eu, Senhor. Sou eu, né? Eu não tinha conhecimento, eu estava encobrindo o seu conselho, Senhor, né? Aí ele diz: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais, ou seja, grandes demais, complexas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Irmãos, olha, se existe uma coisa que Jó, ele fez durante o seu sofrimento, foi falar. Ele falou demais, irmãos. Falou demais, ele gritou, ele questionou, né? Ele queixou-se de Deus. Ele falou, ele mesmo diz aqui, ele falou de coisas que ele não sabia. Chegou um ponto, irmãos, que ele queria ensinar a Deus aquilo que Deus, ele deveria fazer, não é? Mas depois da revelação da majestade de Deus, depois que Deus apareceu para ele no meio de um redemoinho, os olhos da alma de Jó foram abertos e ele compreendeu quão tolo, quão insensato era ele diante da insondável grandeza de Deus. Nós temos que aprender isso, irmãos. Existem coisas que são ocultas. Nem tudo aquilo que acontece na nossa vida, nós vamos saber o porquê. É por isso que a Bíblia chama para a gente andar por fé e não por vista. Porque nós não podemos compreender claramente tudo aquilo que acontece em nossa vida. E foi por isso que Jó chegou num ponto que ele reconheceu que as suas palavras foram muito precipitadas. Ele discerniu que diante da sabedoria de Deus, as suas palavras foram insensatas, pois ele falou que não entendia. Agora, depois de ter falado tanto, ele quer escutar a Deus. Veja só o versículo 4. Leia comigo, verso 4. Ele diz assim: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu? Agora ele vai perguntar a Deus, mas não no sentido de questionar a Deus. Ele vai perguntar a Deus como um discípulo pergunta ao mestre. E é isso mesmo, meus irmãos, que nós precisamos compreender. Diante dos problemas que nós passamos na vida, nós não vamos entender tudo. Mas nós devemos orar a Deus: Senhor, ensina-nos quem Tu és. Ensina-nos a aceitar a Tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, a nos sujeitar ao Teu querer. Eu costumo dizer, os irmãos sabem que eu sou míope, né? Se eu tiro o óculos aqui, eu sei que aqui na primeira fileira tem irmãos conhecidos, mas assim, e eu sei quem são, porque eu gravei, mas os que estão mais distantes eu não sei quem são. Os planos de Deus é assim, irmãos, os planos de Deus a gente não consegue enxergar, não consegue enxergar direito. Os planos de Deus, eles são maiores do que aquilo que nós podemos enxergar. Mas se nós pudéssemos ver os desígnios e os propósitos de Deus, se nós pudéssemos contemplar aquilo que Deus tem preparado para nós, aí nós diríamos como, certa vez o servo do Senhor, ele falou, como que se vindo de boca do Senhor: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos para vocês são pensamentos de vida e de paz. Isso consolaria os nossos corações. Quarta coisa que Jó compreendeu. O versículo 5 diz que Jó compreendeu Deus experiencialmente. Eu poderia usar aqui nesse momento a linguagem de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, certas vezes, falou acerca da diferença entre você compreender uma coisa de forma intelectual e compreender uma coisa de forma experiencial. Por exemplo, o mel. Se eu perguntasse a você o que é o mel, aí você poderia falar a respeito da composição química do mel. Você poderia falar a respeito da cor do mel. Você poderia falar a respeito
da procedência do mel, que o mel vem das abelhas. Isso tudo estaria certo, mas estaria incompleto. E nem seria o mais importante. Até o dia em que você tomasse o mel e você experimentasse o sabor e as qualidades e as propriedades do mel. Assim também é com Deus. A Bíblia, irmãos, no início de Jó, fala que Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele tinha um conhecimento de Deus. Se você chegasse para Jó hoje e perguntasse assim para ele, hoje não, naquela época, antes desse sofrimento todo, você perguntaria se ele era um crente, ele diria que sim. Mas ele tinha um conhecimento ainda, que era um conhecimento limitado de Deus. Era um conhecimento certo, é verdade, mas era um conhecimento limitado, como muitos crentes hoje em dia têm. Eu poderia chegar hoje aqui nessa igreja e perguntar para vocês, quem é Deus? Aí você diria assim para mim, pastor, Deus ele é espírito, ele é infinito, onipotente, onipresente, sábio, santíssimo. E aí você continuaria, e eu diria, muito bem, está certo, mas você conhece esse Deus, você tem uma experiência com esse Deus? Essa é a grande questão. Veja o que foi que Jó disse aí no versículo 5. Veja, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos... E essa é uma das grandes coisas que o sofrimento faz, que Deus permite que o sofrimento faça em nossas vidas. Deus permite que muitas vezes nós passamos por muitos sofrimentos para que nós venhamos a conhecê-lo mais, e conhecê-lo não de forma acadêmica, necessariamente teológica, nem nada de errado você compreender dessa forma, mas sozinho essas coisas, elas têm uma limitação. Você tem que conhecer a Deus de forma experiencial. E foi isso que aconteceu com Jó. Você precisa conhecer a Deus experiencialmente, não meramente de forma acadêmica. Quinta e última coisa que Jó compreendeu. No versículo 6, Jó compreendeu a enormidade do seu pecado. Leia comigo o verso 6, por favor. Leia. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele era um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Satanás, ele não pôde dizer nada de forma objetiva a respeito de Jó. Satanás não disse nada. Ele trouxe apenas conjecturas, possibilidades, mas nada objetivo quando ele compareceu diante de Deus. Mas agora, irmãos, Jó, depois de ter sido questionado, desafiado por Deus, a Bíblia diz que ele se sente um pecador, um grande pecador. Como isso é possível? Como é possível o homem mais crente daquela época, e talvez um dos homens mais crente de todas as épocas, como é que pode agora um homem dizer assim, eu me abomino e arrependo no pó e na cinza? Como é possível isso? Eu vou lhe explicar. Quanto mais perto de Deus você está, mais pecador você se sente. Quanto mais perto da luz você se encontra, mais você percebe a sujeira dentro de si, você percebe as notas do seu pecado, as manchas do seu pecado. Quanto mais longe da luz, menos você vê o seu pecado, mas quanto mais perto de Deus, quanto mais perto da fonte de toda luz, você consegue enxergar o seu pecado. Então, as pessoas que mais choram pelos seus pecados são aquelas que estão mais próximas de Deus. E foi por isso que Jó, ele reconheceu o seu pecado, porque ele estava próximo de Deus. Foram essas 5 coisas que Jó aprendeu. Vamos recapitular. No versículo 1 e no início do versículo 2, Jó compreendeu a onipotência de Deus. No versículo 2, Jó, ele compreendeu a soberania de Deus.
No versículo 3, Jó compreendeu o seu conhecimento limitado, ele conhecia muito pouco. No versículo de número 5, Jó compreendeu Deus de forma experiencial. Em último lugar, no versículo 6, Jó compreendeu a enormidade do seu pecado. Eu gostaria de concluir minhas palavras nessa ocasião, dizendo que o sofrimento de Jó, de alguma maneira, foi a circunstância que Deus utilizou para que Jó encarasse o Criador face a face. Como eu falei no início das minhas exposições aqui na igreja, no livro de Jó, o livro de Jó é um livro sapiencial. E Jó, ele tinha muitas questões e elucubrou muitas coisas no seu livro, juntamente com os seus amigos. E você percebe que quando Deus ele se revela a Jó, aquela revelação não trouxe respostas para Jó. Deus ele em nenhum momento explicou para Jó as dificuldades pelas quais Jó estava passando. Mas o ponto é o seguinte: a própria presença de Deus edificou a Jó, preencheu o vazio no coração de Jó, mais do que qualquer outra explicação que porventura ele recebesse. Não é? Ele olhou para Deus, e quando ele olhou para Deus, ele disse assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, quando Jó, ele viu o poder de Deus, quando Jó, ele viu a sabedoria de Deus, isso confortou Jó, agiu no coração de Jó, mesmo passando por toda aquela tribulação. A presença de Deus foi mais importante para Jó do que qualquer explicação que Deus desse para ele. E este conhecimento, meu irmão, este relacionamento com Deus, que vai consolar o seu coração, que vai fortalecer a sua vida, e vai renovar as suas forças diante das tribulações que você passar na vida. Eu não sei quais foram os sofrimentos que você chegou aqui carregando nessa noite. E eu muito menos, eu não sei como explicar o porquê de você estar passando por todo esse sofrimento. Eu não sei. Mas eu sei que nós servimos a um Deus grande e poderoso. E esse Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E nós temos uma vantagem sobre Jó. Jó, ele viu a Deus no meio de um vendaval, não é? Jó, ele viu a Deus no meio de uma tempestade. Mas nós olhamos para Deus de forma muito clara na cruz, no meio do vendaval da cruz, da tempestade da cruz. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que Jó, ele era um homem inocente que sofreu e questionou a justiça de Deus. Mas Jesus Cristo, ele foi o único homem verdadeiramente inocente que sofreu o abandono de Deus. Ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? E por que ele passou por tanto desamparo? Porque o único inocente sofreu. A Bíblia diz que foi para pagar pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz em nosso lugar. Então, quando você olha para a cruz, você começa a ver o tamanho da santidade de Deus. Aquilo que exigiu o sacrifício de Jesus foi a santidade de Deus. Mas também você vê o tamanho do amor de Deus. Deus, ele prova o seu próprio amor para conosco, entregando o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. E aí, se você compreender isso, se você vê isso, se você vê o amor de Deus lá no Calvário, você não apenas ouvirá falar de um Deus amoroso, os seus olhos contemplarão. E como Jó, você vai encontrar um descanso que nenhum sofrimento neste mundo poderá tirar de você. Que Deus nos ajude, irmãos, para que em meio aos sofrimentos, às tribulações que passamos na nossa vida, nós nunca venhamos a esquecer que o nosso Deus não apenas é poderoso, mas Ele nos ama, e a prova do seu amor está em Jesus Cristo. Amém.
Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra fala a respeito da profundidade, da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Nós não sabemos, ó Deus, a razão de muitas coisas acontecerem em nossas vidas, principalmente os sofrimentos e as angústias. Mas permita, ó Deus, que nós encontremos descanso, consolo e renovo na sua companhia, na tua presença. O Senhor Jesus Cristo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Permita-nos, ó Deus, olhar para a grande obra que Ele fez na cruz e termos, ó Deus, o temor, o amor e a admiração que Jó teve para com o Senhor. Que seja revolucionador em nossas vidas. Porventura, alguém entrou nesta noite aqui sofrendo muito nessa igreja. Que essa mensagem possa servir de bálsamo para que se aproxime do Senhor. Que possa também, ó Deus, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. É assim que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.